Eu quero que a gente comece a entrar agora, Renata, nessa questão do mercado de trabalho, né? Com tudo isso que você viveu. Quando você pensa nas empresas, você começou ali, né? Me marcou muito você falar de inadequação, né? Desse sentimento de inadequação, que eu acredito que é algo que todo público, que a gente tem que criar uma política de inclusão e de diversidade sofre esse sentimento o tempo inteiro. Eu lembro que quando a gente ganhou o selo da Prefeitura de Salvador, no selo de diversidade, eu fiz um vídeo para agradecer, mas eu disse, eu não estou feliz de agradecer. Eu não tô, eu estou feliz por essa consciência nossa empresarial e o nosso posicionamento ter sido reconhecido, mas eu não estou fazendo mais do que minha obrigação, eu não estou fazendo nada do que todo ser humano deveria fazer, honrar o outro ser humano por ele ser humano, né? Pela humanidade compartilhada. O que é que você entende que constitui os principais desafios para as organizações que querem trabalhar essa pauta do jeito que ela deve ser trabalhada? Então, o que é que a gente tem assim? As empresas que querem criar um ambiente que acolha o que é óbvio, mas que não é, né? Não. O que é que essas empresas, quais são os principais impactos? Por onde elas devem começar? Pronto. Eu gostaria de contextualizar o porquê, primeira coisa, por que existe a necessidade da gente ter diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Perfeito. Quero voltar um pouquinho desse lugar que a gente comentou um pouquinho antes. O que é o padrão sociocultural dominante? Ele é marcado, né, por quem tem relações de poder e quem acessa esses espaços de poder. Então, quando a gente fala das organizações, a gente está falando de um lugar fundamental de pertencimento, né? De existência, de condição de sobrevivência, de sustentabilidade. O indivíduo passa a maior parte da sua vida no trabalho. Sim. Quando a gente projeta uma criança, pergunta para ela o que você quer ser quando crescer. Inclusive, você está dizendo a ela que ela não é ainda, né? Ela só vai ser alguém quando ela crescer. Nossa! Né? Então, olha como isso é impactante. A mesma coisa acontece na escola também, nessa fase de aprendizado, onde a gente se reconhece quem a gente é na escola, a gente tem uma coisa muito forte que é o quê? A gente faz banca normalmente das nossas limitações, das nossas dificuldades que a gente faz. Então, a gente está olhando desde cedo para o que nos limita, para aquilo que é onde a gente tem mais dificuldade. E a gente investe tempo exatamente nessa dificuldade. Só que se a gente quer ser quem a gente tem que olhar para a gente integralmente. Exatamente. E a gente precisa se reconhecer enquanto ser, e a gente é desde que a gente nasce, né? E há quem acredite que a gente Desde enquanto antes existência, né? da Exatamente. pancinha. E é importante que a gente entenda esse contexto antes de ser, antes de ocupar este lugar da vida adulta, né? Que é o mundo do trabalho. Então, essa dinâmica. E aí quero trazer ainda um pouquinho mais contextualizado, porque eu acho que esse ponto é fundamental quando a gente fala sobre isso, é esse contexto sócio-histórico e cultural, né, que tem uma dominância de um povo em sobreposição a outro. Então, esse reconhecimento de... E aí eu fiz recentemente, quero até fazer uma referência, né? Então, a gente tem hoje referências contemporâneas incríveis. Eu estou falando da professora doutora Bárbara Carini, em quem eu fiz um curso de letramento racial, a primeira turma. E na aula, ela mostrou uma coisa que nunca me chamou a atenção e que eu achei fenomenal sobre esse lugar de explicação. Muito simples, uma linguagem objetiva. Sabe aquela linha da evolução do ser humano? Sim. Que começa com o macaco e termina com o homem? Sim, perfeito. Quem é a representatividade daquele homem? É um homem branco, que tem todos os membros, que tem um corpo magro, que não tem... que, a princípio, é a representatividade dessa masculinidade e que a gente, desde criança, entende que é aquela evolução. Aquele é o caminho da evolução. Outra coisa que eu ouvi que me chamou muita atenção recentemente é como são os xingamentos quando você vai xingar alguém sobre a perspectiva da diversidade. Isso é fácil. É a mulher quem mais apanha no xingamento. E a gente ouve o quê? Olha o xingamento. Recente, ultimamente, essa polêmica do futebol, né? Você chamar de macaco uma pessoa negra. Sim. Ela está para além da comparação dessa questão fenotípica. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de um nível de evolução. Eu estou me remetendo do animal para o humano. É. Né? Então, a desumanização das pessoas está relacionada.
Impressionante, Vou usar Renata. termos que não são adequados, mas a gente está falando sobre isso. Chamar uma pessoa negra de macaco, chamar uma pessoa gorda de baleia, chamar uma pessoa que não é heteronormativa de viado, e a gente está colocando nesse lugar de animalização, de desumanização. Isso também me chamou a atenção. Eu nunca tinha olhado por esse Eu nunca lugar. fiz essa reflexão, E veja Renata. como essas coisas são estruturantes da condição humana. A mesma coisa padrão estético. Quem é referência do que é belo? Quem é referência daquilo aonde a gente se identifica? Então, quando a gente fala do ambiente corporativo, a gente está falando de uma estrutura de, inclusive, e o nosso país, a forma de colonização, né? Então, por isso que a gente tem também um conceito dentro de diversidade de decolonizar o pensamento. A gente está falando sobre esse ambiente corporativo, mas que vem antes. Então, quem está nesse lugar de poder, quem detém o capital, quem detém essa força econômica de produzir a viabilidade do trabalho. Então, a gente está falando dessas referências. Quem está no poder de decisão, de ditar os caminhos e as regras, isso acontece desde sempre. Então, quando a gente fala de diversidade nas organizações, qual é o grande desafio? Essa é a sua pergunta. Sim. O grande desafio é a gente ter essa consciência de que existe um padrão sociocultural dominante e que a gente precisa promover a igualdade. Por quê? Porque determinada população, e a gente está falando isso mundialmente, quem não é o modelo é o outro. Okay. E o outro eu nego. Ele não tem o direito garantido porque, historicamente, a gente não está falando isso só de pessoas... sobre a perspectiva racial, né, étnico-racial, falando de indígenas, de pessoas negras, né, dessa cultura africana que, a princípio, né, sobre a perspectiva do território, que também é uma coisa muito marcante nesse processo de colonização, de estruturação do meio econômico, né, dessa transição, né, de como isso acontece. Então, quando eu passo a dominar outro ser humano e eu destituo ele da humanidade, eu estou começando a identificar o outro como menor, como menos importante, como uma cultura. O que a gente faz nesse processo da colonização? Eu tiro da escravidão, por consequência, eu tiro a humanidade dessa pessoa. Porque, exato, enquanto humano, ele não se reconhece, ele não sabe quem ele é, porque ele foi destituído da sua identidade, da sua liberdade, da sua história, do seu nome, e a referência passa a ser outra que não é a dele. E isso cabe para as mulheres. Isso cabe para todos os marcadores sociais identitários que estão fora do padrão. Então, o primeiro grande desafio é reconhecer isso. Não há naturalidade, não há democracia racial, não há possibilidade da gente enxergar para essa pauta sem a gente entender esse contexto sócio-histórico-cultural. E quando a gente dialoga sobre esse lugar nas empresas, fica como se fosse... isso é militante, isso é diálogo de organização social, isso é diálogo de terceiro setor, isso é mimimi, porque se a gente for fomentar... lacração. Meritocracia, discurso meritocrático, e isso, se a gente não parte do mesmo lugar, né, a gente está falando desse reconhecimento da necessidade de igualdade de oportunidades, que vem antes do sujeito entrar no mercado de trabalho. Então, o primeiro grande desafio a superar é ter essa consciência